Boa noite a todos. Não liguei o microfone. Estão me ouvindo bem? Sejam todos bem-vindos. Quem está pela primeira vez aqui, temos pessoas novas. Sejam bem-vindos. É muito bom recebê-los aqui na Casa Irmãos de Luz. Que bom que todos vieram nessa quarta-feira para mais uma palestra, estudo. Antes da gente começar a passar uns recadinhos, a pedido da nossa presidente, nós vamos ter o Dia das Crianças, ação no dia 12, na quinta-feira do feriado. A gente está pedindo doação aí, guloseimas. A gente vai fazer um dia lá bem especial. Então, se alguém quiser doar também cuca, docinhos, para fazer uma confraternização refrigerante com as crianças, será muito bem-vindo, tá? A gente vai montar alguns kitzinhos, né? E vai fazer um dia especial lá no Morro da Dona Edith, uma comunidade que a gente ajuda. Para o Natal, a gente também já está recatando algumas coisas. Então, se alguém quiser doar a gente está pensando em fazer uma entrega aí de guloseimas, um brinquedinho, uma proteína e a cesta básica. Então, se alguém também tiver possibilidade de ajudar, já começamos esse movimento de arrecadação. E quem conhece ou tem alguém para indicar, que faça alocação de cama elástica, esses brinquedos para a criançada, assim, com um precinho melhor, que possa ser parceiro da gente, pode falar com os nossos dirigentes, com os voluntários aqui da casa, ou se alguém também quiser contribuir com a alocação, porque a gente sabe que esses aí são bem carinhos também, né? Então, para levar para as crianças aí para esses eventos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar procurando a gente. Tá dando uma microfonia no meu? Pode ser, verdade. Verdade. Deixa eu baixar aqui para vocês. Então, vamos fazer uma oração da casa, vamos iniciar aí acalmando nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por termos chegado até aqui hoje, com saúde, com muita paz. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz, abençoai todos os lares que à nossa volta estão, distribui sobre a terra as suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Ai, amado, assim seja feita em teu nome, através de teu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja, glória a Deus. Que assim seja. Bom, vou ficar um pouquinho mais longe aqui, se alguém tiver com dificuldade de ouvir, avisa, né? Mas acho que tá bom. Então, gente, o tema de hoje foi escolhido aí, primeiramente aí para o meu próprio aprendizado. Começou por mim, quando eu decidi, quando decidimos, né? Foi em conjunto aqui a decisão do tema. Foi bastante importante escrever, assim, eu sempre, quando comecei essa caminhada aqui, o desafio que foi me dado das palestras, eu venho percebendo que a primeira transformação começa com a gente mesmo, né? Então, a importância da gente buscar o conhecimento, de ler, de estudar, de vir aqui nos estudos, quanto isso transforma a leitura e o estudo, né? Então, isso foi uma coisa bem interessante. O tema é: quem é meu adversário? Quem é meu adversário? Quando a gente faz essa pergunta, abre um mundo de possibilidades, mas aqui a gente vai ver que é muito simples essa resposta. Tudo começa pelo pensamento, essa é a primeira conclusão. Antes da gente realizar qualquer coisa, a gente pensa primeiro naquilo que a gente vai fazer. Vou preparar o jantar, vou convidar uns amigos lá em casa, vou sair para passear, vou no shopping, vou no centro espírita, vou montar uma mesa aqui. Tudo começa com um pensamento, primeiramente.
Eu fiz uma analogia aqui bem simples com uma árvore, né? Antes até dessa árvore, a gente tem aí o solo, a terra, que seria a nossa mente, né? Mas começa, nessa analogia seria assim, o tronco seria os nossos pensamentos, as flores que essa árvore vai dar são as nossas atitudes, as nossas ações, que são consequências daquilo que nós pensamos, e, de fato, ali, o fruto, né, depois da flor, é as nossas... É a reação daquilo, né? A causa, é aquilo que acontece depois de eu ter feito aquela determinada ação. Então, é pensamento, sentimento, ação, e aí vem uma coisinha mais complexa ainda que nós estudamos aqui, que é a reação, que é tudo que nós fazemos cria uma reação, positiva ou negativa. Tendo isso como máxima, né, a gente, quando para pensar, né, ouvir os nossos pensamentos, eu, pelo menos, compartilhando aqui com vocês, digo que nós vivemos um constante diálogo interno com nós mesmos. Vocês não têm uma sensação que existem duas vozes ali, ou existe uma militância dentro de você mesmo a todo momento, falando X, falando Z, falando aquilo, falando assado? Existe esse conflito interno. E no mundo que eu trabalho, de RH, eu falo com muitas pessoas o tempo todo. Quem não, né, não se conecta aí com gente o tempo todo. Todo mundo nas suas profissões, nas suas casas. E vocês têm percebido quantas pessoas falam isso, comentam, nossa, eu penso tanta coisa, eu quero tanta coisa, é tanto pensamento, é tanta informação, eu quero isso, mas faço assado, eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal, eu quero, mas não faço. Existe esse diálogo interno que acontece o tempo todo com nós mesmos. Não sei se vocês se identificam com isso, mas comigo é assim, pelo menos. E quantas vezes, quando a gente para fazer uma reflexão, esse diálogo ele foi de pensamentos um pouco, digamos assim, destrutivos, de desânimo, de tristeza, de raiva, de ansiedade, e aí por aí vai. Ansiedade, né, gente, é uma palestra à parte, se a gente for falar desse tema, né? O quanto as pessoas sofrem de ansiedade. Pelo OMS, isso já é um transtorno aí que já está no ranking aí dos top 5 de problemas, né, mentais, de comportamento, transtornos, né? Quando a gente vai falar né, eu vou falar com empresários, por exemplo, nas empresas, eles falam, nossa, a minha equipe é muito ansiosa, as pessoas chegam a mim muito ansiosas, e quando eu falo com as pessoas, aquela perguntinha clichê de entrevista, né, qual o seu principal defeito? Ah, eu sou muito ansiosa. Como a gente vê a ansiedade como algo assim que está esmagando a nossa sociedade, as pessoas, né? E tudo isso, gente, é só uma ponta do iceberg, né? Existem vários outros tipos de questões comportamentais que a nossa humanidade vem passando, assim, as pessoas muito desequilibradas, a gente estuda muito sobre isso, né? O desequilíbrio, as pessoas sem bom senso, ou muito ou pouco, não existe aquele meio termo, ou eu sou aquilo, ou eu não sou, ou você é da minha tribo, ou você não é, você está extinto se você não for dessa tribo, não te aceito se você não for assim. Extremismo. É um extremismo muito intenso. Eu tenho certeza que falando isso, vocês já começam a pensar em algumas situações na vida que vocês estão se deparando com isso. Principalmente, né, gente, no trabalho. O lugar para ter desafio para a gente todos os dias, né, nos nossos trabalhos. Eu vejo que ali é um lugar muito de provas e expiações, com certeza. Então, muitas vezes, esses pensamentos, eles resultaram em flores e frutos destrutivos. Esses pensamentos, a gente cai nessa cilada, né, de se pegar num momento, assim, de ansiedade, de raiva, sentimentos caóticos, né. Todos os dias a gente tem esse diálogo interno, aqueles dias cinzas, que parece que realmente nada é fácil, nada vai para frente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso acontece comigo, e aconteceu comigo, eu vou dar um exemplo aqui meu, né, no dia em que eu fui, né, a Lu me sinalizou que, né, Karine, me convidou, vamos fazer a palestra, tal dia. Ela me mandou uma mensagem, era meio-dia, eu vi a mensagem, tá, Lu? Era meio-dia, mas fui te responder só 3 horas da tarde. Eu juro para vocês que o meu primeiro pensamento foi, não, eu não estou preparada, eu não vou conseguir. Quem sou eu para ir lá na frente falar para esse povo todo? Gente, tem gente estudando há anos. A Marli, meu Deus, a Marli, quem sou eu na fila do pão, né? A gente sempre pensa,
aquele pensamento assim, não, você não consegue, você não é exemplo, aquele pensamento realmente destrutivo. Desista, desista. Esse é o primeiro pensamento que me veio na cabeça. E aí a gente para, a gente reflete, a gente pede auxílio. Falei, não. Primeiro que eu não consigo dizer não para a Lu, né? Já vou confessar aqui uma coisa. Segundo que eu sei do meu propósito, eu quero me manter firme nele, né? Então ali eu já consegui dominar aquele primeiro pensamento. Mas vocês também se deparam com isso? Com esses nãos, não vá, não vá, não vá. Ah, pra quê? Não, imagina, vai chover, fica em casa, compra um vinho, vai lá, assiste uma Netflix com a sua esposa, com a sua namorada, vai pro shopping. Muitas instigações aí pra gente não vir, não fazer, não participar, né? Então, eu até vou dizer, eu brinquei, penso comigo mesmo, gente, a minha vida era mais fácil antes de eu encontrar o Espiritismo. A minha vida era mais simples, menos caótica, assim, não caótica, não é a palavra, caótica porque eu sei que eu tô na caminhada e vai existir o caos. Não vai ser mais aquela linha linear que era, não. Eu aceitei isso, tá? Mas quando eu começo a refletir, pessoal, e também reflitam, né? As coisas mudaram depois que a gente decidiu dar o sim. Não mudou para vocês? Deve ter mudado. Para vocês que estão começando agora, se preparem, vai mudar. Vai mudar muito melhor, mas com certeza as provas vão existir, porque o caminho do bem é sempre mais difícil, com certeza, sim, mas ele é muito mais recompensador, com certeza. Então os desafios eles vão chegando, os pensamentos eles vão vindo, e eu não preciso, né, ser nenhuma sensitiva, ou ter visão, ou prever o futuro para dizer para todos vocês. Se a prova espiritual, se a prova de vida não chegou para vocês ainda, decidindo estar nessa caminhada espiritual, num centro espírita, acalma-te que ela vai chegar. Ela vai chegar. Daqui a pouco ela tá vindo devagarzinho, mas ela vai vir. Todos os dias. Ah, mas essa semana tá mais tranquila. Calma. Todo momento a gente vai ser testado. A prova, eu falo assim até com bom humor para vocês, porque a gente tem que aprender a levar isso de forma leve, mas de uma forma também muito séria, porque muitas pessoas, quando se deparam com essas provas, com esses pensamentos que querem tirar você do caminho, caem, desistem, escolhem o que a gente está estudando aqui no Evangelho, a porta larga, que é mais fácil. É muito mais fácil eu dizer sim para a porta larga, né? Então, só comentando aqui com vocês. Então, se vocês quiserem seguir nesse caminho, hoje é mais uma reflexão aqui para vocês. Já saiam daqui pensando, refletindo. Quero continuar nesse caminho, eu preciso ter a certeza que os desafios virão e eu preciso me firmar na minha fé, na minha confiança de que existe algo maior pelo qual estou batalhando, que é a eternidade. Quando a gente pensa e olha a vida com o olhar da eternidade, as coisas se tornam um pouco mais suaves aqui. As provas, elas vão existir. E aí, me surgiu aqui, e vai de muito ao encontro do que eu quero trazer para vocês, que é o pensamento, a intuição, enfim, me surgiu aqui, eu acho que isso realmente é uma influência, algo que eu preciso falar aqui para vocês, que no meio desses pensamentos que a gente tem, vejam se isso também acontece com vocês. Vem muito, às vezes, aquela culpa quando a gente erra, ou quando a gente tropeça, ou quando a gente faz uma coisa assim que não é tão legal. Eu tenho um chicote bem rígido comigo mesmo, e eu sei que, olhando aqui muitas carinhas que eu convivo, que eu vejo, eu sei que também tem. Uma autocobrança, o chicote firme, a régua alta para as coisas. E eu vejo e percebo muito que quando eu caio, eu erro, eu dou um passinho para trás às vezes, o pensamento que me vem, e isso é muito intuição, muita influência do lado negativo que quer me tirar do caminho, e percebam isso no dia a dia de vocês, essa culpa. Nossa, mas como eu sou ruim, eu não consigo. Nossa, meu Deus, eu tô lá 1 ano frequentando e ainda fico fazendo esse tipo de coisa. Não dá, eu não quero mais, eu não sirvo para aquele lugar. A culpa nos arrasta também para lugares que nos desviam do caminho. E tem dias que a gente está com esse sentimento de culpa tão grande de que eu quero desistir de tudo, eu não consigo, eu faço tudo errado, que se eu desencarnasse aquele dia, gente, eu acho que eu ia para um grau.
Não acho não, eu tenho certeza. Que a minha culpa ia me relevar lá. Porque se a gente não se observa, eu vou falar um pouquinho mais para frente da autopercepção do pensamento, a culpa nos arrasta para nossos umbrais. E a gente já estudou aqui várias vezes, a Lu já citou que o que mais a gente encontra nos umbrais são pessoas com, obviamente, com culpa. A culpa, né? Então, isso me veio, e eu acho que tem pessoas que precisam ouvir isso aqui, por isso me veio. Você está acertando. Você está acertando mais do que você está errando. O fato de você estar aqui nessa quarta-feira, de você estar no voluntariado, de você estar dirigindo essa casa, de você estar vindo no estudo, de você estar participando, decidindo frequentar essa casa espírita, você está acertando. Não desista. Não desista mesmo. Você está acertando mais do que você está errando. Você está na caminhada. Não se culpe tanto quando você cai, porque isso faz parte. Como espírita, tendo esse conhecimento, tem comportamentos que você tem que deixar para trás. Você não pode mais vacilar naqueles mesmos comportamentos. Não dá mais, né? Mas não se culpe tanto quando você cai, tá? Você está na caminhada e você precisa enaltecer isso. Então, eu quero enaltecer que eu estou na caminhada e eu me orgulho disso. Enalteço todos vocês que estão aqui. Fiquem, permaneçam e continuem que vocês estão no caminho certo. Acertando, mas que errando. E eu ouvi uma frase do Chico que diz: quando você erra pelo amor, você já está acertando. Quando você erra no caminho do bem, você já está acertando. Então, continue. Fiquem firmes. Pois bem, continuando, né, gente? Isso aí foi só um adendo. Tendo em vista isso, pessoal, que a gente tem essa questão do pensamento, da culpa, que a gente cria, né, todas essas situações, enfim, e isso pode nos arrastar para o bem e para o mal, eis a pergunta: quem é o nosso principal adversário? Solução: somos nós mesmos. Com quem que você luta todos os dias? Com quem que você veio lutar nesse planeta? Com você mesmo. Você, todos os dias, é o seu maior adversário. Você. Se nós somos os nossos maiores adversários, né, nós precisamos adotar uma seguinte postura. Falando assim parece muito simples, né, gente? Mas eu sei que não é, mas é algo que eu tento praticar, né? A gente precisa se observar. Observar os nossos pensamentos. A gente precisa analisar e vigiar aquilo que vem passando na nossa mente. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. O que tem passado na mente de vocês ultimamente? Qual é o pensamento que mais bate na cabeça de vocês o tempo todo? Qual é o tipo desse pensamento e qual a qualidade desse pensamento? Quando você deita na sua cama para dormir, o que te vem, né? Pensem nisso. Existe, inclusive, na terapia do compromisso e aceitação, na psicologia, que é a ACT, ela fala muito disso, de você parar e começar a se observar. Vai ter momentos que você vai errar, que você vai sentir raiva. Gente, vai acontecer, tá tudo certo. O importante, isso aconteceu comigo hoje, inclusive antes de vir para cá, 5 horas, eu recebi um telefonema, uma pessoa de um serviço que está prestando, foi super indelicada comigo, e na hora eu meio que quis retribuir na mesma moeda, assim, você também. Na hora eu percebi meu pensamento, e na hora eu me observei, me coloquei no papel de auto-observador, e falei, não, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso mudar esse tom de voz com ela, não vou estragar o meu dia sendo grosseira com essa pessoa. Ela não merece. Eu não mereço. A autorregulação. A gente precisa observar os nossos comportamentos, nossos pensamentos e ter a autorregulação. Fazer essa autorregulação. Parece simples? Não é, mas comecem a praticar. Agora, eu tô aqui, tô pensando o quê? Amanhã vou lá fazer uma reunião, tive um momento de raiva e explodi. Desculpa, eu explodi. Perdão, não vai mais acontecer. Não tem problema você errar, mas desculpe em seguida. Reconheça o teu sentimento, o que aconteceu e se desculpe. Isso é estar presente, se auto-regulando, se auto-observando, tá? A gente sabe, pessoal, que nessa caminhada existem, isso aqui é muito importante, está lá na questão 460 e 461 do Livro dos Espíritos. Kardec, ele pergunta se todos os nossos pensamentos são nossos ou se há influência dos espíritos. Intuição, influência. O primeiro ponto, gente, é a gente diferenciar intuição de influência. Intuição geralmente é algo do nosso espírito, algo que está na gente, que vem de dentro. Nosso espírito fala com a gente o tempo todo.
A influência, isso sim, ela é geralmente dos espíritos. Pensamento que é muito diferente da minha linha normal de pensar, isso geralmente é uma intuição, é uma influência, perdão. Observem isso, a diferença, intuição e influência. Karine, mas aí sempre eu estou sendo influenciada? Não, nem sempre. Você tem os seus pensamentos, que é muito diz da tua qualidade, do teu coração, daquilo que você cultiva, mas sim, você é influenciada. Mas Kardec, o espírito da verdade diz a Kardec. Não cabe a você querer saber se é um espírito bom, um espírito ruim. É aí que está o mistério da vida, gente, que Deus deixa pra gente. A gente saber, a gente não saber disso e aí ter o mérito de escolher o bem ou a responsabilidade de escolher o mal. Aí que está a grande jogada do negócio. Não precisa saber quem é o, né? Você precisa saber diferenciar e escolher. Então, isso é importante a gente entender, intuição e influência. Na questão 472, Kardec pergunta: os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar das circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes ao objetivo da vossa ambição. Assim, por exemplo, o homem encontra no seu caminho uma certa quantia em dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, então lhe asseguro apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece ao mesmo tempo em outras tentações. É o que eu acabei de falar. Você pode escolher o bem ou pode escolher o mal, mas vai ter os dois lados falando com você nessa influência. Na questão 468, seguindo, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Aqui é bem interessante. O que queres que eles façam? Quando não tem nada para fazer, abandonam o campo. Nada obstante, espreita o momento favorável como o gato que espreita o rato. Eles ficam só te observando, os espíritos, né, os trevosos, os que não estão na luz ainda, para ver a hora que você vai cair, para pegar a tua fragilidade e te intuir, e te influenciar. Então, observem também, né? Isso é bem interessante. E, seguindo aqui, na 467, só para a gente embasar aqui essa questão da influência, né? Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou que se atraem por seus pensamentos. Ou seja, eu me afinizo, eu atraio espíritos conforme o nível do meu pensamento. Eu vou atrair aquele espírito que está vibrando do mesmo jeito que eu estou vibrando. Tudo é vibração, tudo é energia, eu vou atrair exatamente aquilo que eu estou vibrando. Então, prestem atenção com quem vocês estão andando, o que vocês estão fazendo. Se eu sou uma pessoa que leio bastante, uma pessoa que estuda bastante, uma pessoa que vem na casa espírita, uma pessoa que escuta músicas de alta vibração, com letras bonitas, que tipo de espíritos vão ficar perto de mim? Agora, se eu sou uma pessoa que escuta música de baixo calão, música com baixa vibração, que bebe demais, está em ambientes toda hora complexos aí, né? Muita festa, muita bebida, enfim. Que tipo de espíritos vão se afinar, vão ficar perto de mim? Como que é o meu ambiente da minha casa? O que tem dentro da minha casa, né? O que eu costumo fazer? Parece muito simples, né? Então, observem isso também. Cuidado com o que você anda fazendo, né? Então, se julga demais, reclama demais, quais espíritos vão estar andando com você? Na questão 469, Kardec também pergunta: por que meio se pode neutralizar a influência dos espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis as influências dos espíritos inferiores e destruís o império que deseja ter sobre vós. Guardai-vos a escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam a vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque eles atacam a vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer a oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí entra uma outra parte aqui da palestra, que é a prece, né? Então, Karine, mas como
que a gente se livra dessa influência, como que a gente tenta controlar e observar nossos pensamentos. Quando eu sei que eu estou sendo muito influenciada, nossa, essa semana, às vezes eu converso com pessoas, assim, falo, nossa, essa semana eu estou sendo tão influenciada, eu estou sentindo que tem uma energia ruim, estou sentindo que as coisas não estão andando. Qual que é o melhor remédio para tudo isso e para outras várias coisas, gente? E é o que eu tento me apegar muito, é a prece. E aqui Kardec, o Espírito da Verdade, fala, né, a Kardec, através da prece, você olhando para Deus e falando, Deus, eu sou pecador, eu estou errando, eu estou passando por uma tentação, me ajuda a me livrar desse mal. É a primeira coisa que nós temos que fazer, silenciar e pedir ajuda para que a gente possa diferenciar essas influências que a gente sofre o tempo todo e controlar essa turbulência de pensamentos e estímulos que a gente tem o tempo todo na nossa mente, né, que nunca cessa, né? A ação da prece, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 11, né, o Espírito traz, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe as ideias. Ela adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e volver ao caminho reto que desse se afastou. Um homem, por exemplo, se vê a sua saúde total arruinada, em consequência dos excessos que ele mesmo provocou, bebia demais, enfim. Até que, no término dos seus dias, de uma vida de sofrimento, ele terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que ele deseja, ou seja, ele pede ajuda, ele não vai ter a cura. Será que ele tem o direito? Isso é o que Kardec questiona. O Espírito traz, né, questionando. Será que ele vai ter o direito de questionar isso? Não. Resposta, né? Pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações, mas assim a não fez. Ou seja, claramente Deus deixa isso como uma ferramenta para a gente. Quando eu li isso, gente, eu já tinha ouvido falar muito sobre a prece, mas quando eu li isso, parece que uma ficha caiu assim. Gente, tudo é pela prece. Tudo é a prece. É o pedido. E a prece é justamente para preceder esses momentos assim difíceis que a gente passa. Vou acelerar aqui um pouquinho para vocês, para mim poder passar tudo, tá? A gente muitas vezes deixa, isso eu falo por mim, tá, pessoal? Quando a vida tá muito calma, nada de extravagante assim tá acontecendo, tipo, tá numa linha muito tranquila, assim, nada de bom, mas nada de muito ruim também. Quantos aqui às vezes dão uma relaxada na prece, assim? Tipo, hoje não vai dar, tô muito cansado, começa e dorme, né? Às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado, assume outras coisas, né? Quando a vida tá muito tranquila, assim. Eu escuto tantas pessoas falarem assim, nossa, agora aconteceu isso, eu vou rezar, eu vou orar. E aí quando as coisas acontecem, um acidente na família, uma doença avassaladora na família, um assalto, um roubo, qualquer coisa, gente, acontece, as pessoas saem disparadamente para rezar, para orar, para pedir. E aí tem aquela energia do desespero. E aí que é o problema. E daí eu estou numa outra energia, pedindo no desespero. Deus tem que me atender, os espíritos têm que me atender, meu mentor tem que me atender, né? Então observem também se vocês estão usando a prece como uma ferramenta diária, de construção de relacionamento com Deus, ou se vocês estão deixando só para os momentos de desespero quando vocês precisam. E aí não confundam Deus com agência de emprego, corretor de imóveis, né? Outras coisas, outras profissões que dão para Deus que a gente vê por aí, né? Então cuidado, porque Deus, ele não tem ele não é essa figura que a gente acha que ele é, né? Não é isso, né? Que eu vejo muitas pessoas se apegarem nisso. Deus tem que me dar esse emprego, Deus tem que me dar essa vaga, esse dinheiro, essa conquista, me ajudar nessa dívida. Não é assim, né? Daí é um outro tipo de prece que você está fazendo. Muito bom, gente. Finalizando aqui, a gente precisa ter essa confiança através da prece e estreitar esse relacionamento com Deus, porque eu garanto para vocês que tem me ajudado muito nesse aspecto de vigiar meus pensamentos e controlar as influências que eu tenho o tempo todo. Então, usem, vejam como que vocês estão com a prece diária de vocês na sua família, tá? Pedir a sabedoria, resiliência. Ainda no Evangelho, eu vou trazer só mais um item que eu achei muito interessante. Deus lhe concederá, no capítulo 27 ainda, tá?
Deus sempre lhe concederá o que lhe pedir confiança e coragem e paciência e resignação. Isso é um ponto. Cuidado para não estar pedindo muito coisas materiais, gente. Não é o ter, é o ser. Você vai pedir coisas para o teu comportamento. Peça isso, porque através disso Deus vai te ajudar para você vivenciar as coisas que você precisa materiais. Porque a vida é material, a gente vive todo dia uma questão material. O trabalho, o alimento, o aluguel, o condomínio, o carro, a gasolina, o mercado, os filhos. São tantas atribuições que a gente tem. Peçam a Deus comportamentos. Resiliência, paciência, sabedoria, resignação para passar pelas provas, para passar pela tua família difícil, para lidar com o teu filho difícil, para lidar com a tua sogra, para lidar com todas as pessoas no teu trabalho. Né? Então, peçam esses... Isso aqui eu achei muito interessante também na questão que, como, né, o Espírito traz a Kardec, né? E tem um salmo, gente, para fechar essa questão, assim, do como pedir, né? Que se vocês puderem, quem tem Bíblia, né? Karina, eu tenho dificuldade para me concentrar e fazer uma oração, fazer uma prece de coração, de sentimento, com a minha alma. Comecem lendo uma dica, né? Tem várias preces no Evangelho, no livro Evangelho, mas a Bíblia, nos Salmos, são livros poéticos que trazem, né, muitas canções de Davi, Salomão, né? São vários textos dedicados a Deus. É muito bom para começar uma prece, para serenar o coração antes de dormir, ou para pedir para passar por uma tentação, ou por um pensamento ruim, ou por uma prova na vida. E esse salmo é o meu preferido, vou compartilhar aqui com vocês. Eu leio ele há muito tempo. É o Salmo 139, do versículo 1 ao 10. Senhor, eu sei que tu me sondas e que tu me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe tendes a sentir o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercasses por detrás, por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência maravilhosa e maravilhosíssima aos meus olhos, tão alta que não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu estarás lá. Se descer ao inferno, a minha cama, tu ali também estás. Se tomar asas de alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. É muito bonito, muito lindo. E, se vocês não decoraram, não entenderam nada, não gravaram nada, eu vou falar uma frase de Haroldo Dutra, gente, que para mim também foi incrível, para fechar. O desafio do Evangelho não é uma obra para anjos que querem ser anjos para seres imperfeitos. A obra do Evangelho, que todo mundo vem aqui estudar e está vindo aqui para ouvir essa palestra, vem aqui para ouvir a Lu, para ouvir o Kardec, é para seres imperfeitos, que somos nós, que queremos nos tornar anjos. Então, parece muito complexo o que a gente fala aqui, mas vai dar tudo certo, tá, gente? A gente é uma família. A gente está junto e vai dar tudo certo. Gratidão por vocês terem me ouvido. Espero que eu tenha conseguido passar aí um pouquinho da minha mensagem. Fiquem com Deus e vamos fazer a oração para finalizar esse momento. Vamos fazer a oração do Pai Joaquim de Aruanda. Muito ligado a essa questão que nós falamos, do pensamento, das influências, daquilo que a gente vem cultivando nos nossos espíritos, que passam a ser nossos comportamentos. Mente, produz em mim, espírito a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos, seja eu vigilante com meus pensamentos, e seja eu causador de amor por onde eu estiver. Pai Joaquim de Aruanda. Que assim seja.